Boa tarde! Vamos hoje para mais uma aula. Aqui quem fala é a professora Niária Brasil. E eu falo com bastante carinho a todos os alunos do projeto municipal pré-técnico de Paracambi. Nós estamos na 14ª aula online e falaremos hoje sobre os monômios. Vamos lá? Introdução. O que é o monômio, né? Monômio é um número ou uma expressão algébrica formada pela multiplicação de um número por uma ou mais letras. Essas letras devem sempre ser expressas na forma de potência com expoentes naturais. Costuma-se omitir o sinal de multiplicação dos monômios. O monômio 2 vezes x vezes y², por exemplo, pode ser representado dessa forma aí, ó, bem mais simples, 2xy². Tá aí o monômio, aonde o 2 multiplica por x e que multiplica por y². Partes de um monômio. Sim, os monômios têm duas partes, ok? Em geral, podemos identificar as duas partes dos monômios, o coeficiente e a outra parte chamamos de parte literal. O coeficiente corresponde à parte numérica, ou seja, os números que fazem parte do monômio. E a parte literal corresponde às variáveis, às letras, incluindo os seus expoentes, não pode esquecer. Vamos a algumas observações. A primeira aí, todo número real não nulo é um monômio sem parte literal. Então, tem monômio sem parte literal? Sim, desde que não seja zero, ok? Então, olha lá, 4² é um monômio? É, mas não tem parte literal, não tem problema, é um monômio sem parte literal. O número zero, chama-se monômio nulo. Costuma-se omitir os coeficientes 1 e menos 1 dos monômios. Sim, isso porque o monômio não é uma multiplicação, onde tem as letras e os números, coeficiente e a parte literal. Já que é uma multiplicação, o 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, se eu tenho 1 vezes 7, eu tenho 7. Se eu tenho 1 vezes x, eu tenho x. Se eu tenho menos 1 vezes n, eu tenho n. Então, olha aí o exemplo. 1 vezes x é igual a x. E assim como menos 1 x² y³ é igual ao quê? Menos 1 x² y³. Então, nós omitimos o coeficiente 1, tá? Então, não se esqueçam dessa parte aí, dessa observação muito importante. Vamos a alguns exemplos. Olha aí, 5y². Qual é a nossa parte literal? E qual é o nosso coeficiente? Dá para você responder? Dá para você lembrar? Isso mesmo, nosso coeficiente é o 5 e a parte literal y². Vamos para mais um exemplo? Menos m², n². Quem é o nosso coeficiente e quem é a nossa parte literal? Muito bom, o coeficiente está omitido ali, né? É o menos 1. E a nossa parte literal, m², n². Muito bom. Grau de um monômio. Sim, o monômio possui graus, tá? Pode ser de primeiro, de segundo, então vamos observar isso daí. O grau de um monômio é indicado pelo expoente de toda a parte literal, ou seja, é a soma dos expoentes de cada letra que componha a parte literal do monômio. O monômio possui grau zero quando há apenas o seu coeficiente, ou seja, quando há apenas a parte numérica. Vamos aos exemplos? Primeiro aí, 2⁴ potência. Não tem parte literal, então, grau zero. Segundo exemplo,
5x ao quadrado. Parte literal, x ao quadrado. Quem é o expoente disso daí? O 2. Então, nós dizemos que é de grau 2 esse monômio ou um monômio de segundo grau. Terceiro e último exemplo aí. Menos 2x y ao quadrado. Quem é a nossa parte literal? X, y ao quadrado. Toda letra tem um expoente, por mais que ele visivelmente não esteja ali. E quem é o expoente aí? Porque vocês já viram isso lá na aula de potenciação. X elevado a 1, porque todo número elevado a 1 é ele próprio. Então, eu tenho ali no x o número 1 no expoente. Então, logo eu tenho 1 mais 2. 1 mais 2, 3. Esse monômio é de grau 3 ou um monômio de terceiro grau. Monômios semelhantes. Isso mesmo. Os monômios podem ou não serem semelhantes. Vamos lá? Eu tenho aí o monômio menos 5 a ao cubo b ao quadrado. E do outro lado eu tenho 11 a ao cubo b ao quadrado. Eles são ou não são semelhantes? Vamos aí ver qual é a regrinha? São monômios semelhantes. Sabe por quê? Olha aí. Pois possuem a mesma parte literal. A ao cubo e b ao quadrado. Agora, observe o segundo. 8m ao cubo, n ao quadrado. E do outro lado eu tenho um outro monômio. 8m ao cubo, n. Não são monômios semelhantes. Apesar de possuírem a mesma parte literal, que é mn, seus graus são diferentes. No 8m ao cubo, n ao quadrado, eu tenho grau 5, ele é do quinto grau. E no outro, eu tenho um monômio de quarto grau, porque 3 mais 1, 4. Vamos aos exemplos? Me diz aí você agora. 4x ao quadrado e 4x ao cubo. É semelhante? São monômios semelhantes ou não são semelhantes? Ao segundo. 5xy ao quadrado e 7xy ao quadrado. São semelhantes? Ah, muito bom. O primeiro, olha lá, não são semelhantes. O segundo, sim, são monômios semelhantes. Adição e subtração de monômios. Ok, vamos entrar agora nas operações com monômios. Sim, veremos adição e subtração, multiplicação e divisão, potenciação. Vamos começar. Temos aí, ó, o monômio 3x ao quadrado menos o monômio 9x ao quadrado mais o monômio 8x ao quadrado. Todos eles possuem coeficiente e parte literal. E a parte literal, ela está, semelhante. Eles são semelhantes. E isso, por que eu estou grifando isso? Olha aí a primeira regrinha para adição e subtração de monômios. Podemos adicionar apenas monômios semelhantes, tá? Segunda, adicionamos ou subtraímos, claro, os coeficientes e mantemos a parte literal. Isso aí, iremos trabalhar apenas com os números, que são os nossos coeficientes. E a parte literal, já que são semelhantes, a gente mantém, a gente repete. Olha aí como é que fica. 3 menos 9 mais 8 são os nossos coeficientes. E o x ao quadrado, repetimos aí, mantemos. Qual é o resultado final? 2x ao quadrado, ok? Vale lembrar também que a soma dos monômios semelhantes pode ser um monômio nulo. Sim, como assim? Vamos lá? Monômio nulo é aquele monômio que dá zero, certo? Então, olha aí, ó. 5cy menos 5cy. Ora, eu tenho ali 5 menos o 5, né? Porque a gente pega os coeficientes
e mantém as partes semelhantes, que ali no caso é ser y. E aí 5 tira o 5, 0. O 0 CY é uma multiplicação entre 0 vezes C vezes Y. 0 vezes C é 0, 0 vezes Y é 0, porque o 0 multiplicado por qualquer número é 0, é nulo, ok? Multiplicação de monômios. A multiplicação de monômios é efetuada multiplicando coeficiente por coeficiente, ou seja, os números pelos números. E a parte literal pela parte literal. Sim, não se esquecendo de somar os expoentes das partes literais. Te lembraram alguma coisa? Exatamente. A parte literal, onde nós vamos somar os expoentes, são as nossas bases. E quando a gente fala de repete a base e soma os expoentes, a gente lembra de potenciação. Então, vamos lá, ó. Vamos lá para a regrinha de potenciação. Vamos lembrar. Lembre que, quando temos uma multiplicação de potências de mesma base, devemos manter a base e adicionar os seus expoentes. Olha aí. A elevado a n multiplicado por A elevado a m. Nós temos a mesma base, que é A. Repetimos a e somamos os seus expoentes n mais m. Onde A é um número real, não nulo, e n e m são números inteiros. Por isso, neste cálculo, fazemos x vezes x é igual a x1 vezes x1. Repete a base, que é x, e somos expoentes 1 mais 1, 2. Então, x vezes x, x ao quadrado, ok? Olha o exemplo aí, ó. Temos aí o monômio menos 7abx, que multiplica por menos 4a ao quadrado yx. Isso aí. São semelhantes? Não são semelhantes. Podem ser resolvidos? Podem sim ser resolvidos. Então, vamos ver? A gente age primeiro com os coeficientes. Menos 7 vezes menos 4. Menos vezes menos, mais 7 vezes 4, 28. Então, nós temos mais 28. O A, ele está sendo repetido no primeiro e no segundo. Então, repito a base e somos expoentes de A. Vai dar 1 mais 2, 3. A ao cubo. Próximo da parte literal é o B. Termo B aí, ó. Só tem ele. O próximo é X. Temos X no primeiro monômio e no segundo. Então, olha lá. 1 mais 1, 2. Então, eu vou ter x ao quadrado. E quem é a próxima letra aí da parte literal? É o y, que só está no segundo. Então, a gente só repete ele. Tá bonito? Tá bonito. Mas a escrita correta algebricamente de um monômio, ela tem que obedecer o grau do monômio. E esse grau ele tem que ser escrito em forma decrescente, do maior para o menor. Então, melhorando essa situação aí, esse resultado aí, fica assim, ó. 28, a ao cubo, x ao quadrado, b, y. Aonde a está com o maior expoente 3 e vem na ordem decrescente, ó. 2, 1, 1, ok? Segundo exemplo. Uma fração. Ó, todo mundo... Fração não é nada complicado, é só lembrar daquilo lá que a titia Teté, que a titia Bebel, ela ensinou, né? 3 vezes 2 e 2 vezes 7. Por quê? Porque uma multiplicação de frações é numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Então, os numeradores ali são 3 e 2 e o denominador são 2 e 7. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 7, 14. Certo? Ia lá. E aí, qual é a parte literal dos monômios? XY em um e XY no outro. E monômio semelhante. Sim, monômio semelhante. Eu não posso agir como na adição e na subtração. Eles têm bases iguais. Então, a gente repete as bases e soma os expoentes.
Então, x1 com x1, x2. Y1 com y1, y2, ok? Só que dá para simplificar essa fração aí, ó, por 2, né? 6 14avos dá para simplificar. 6 dividido por 2, 3. E 14 dividido por 2, 7. Vai ficar 3 sétimos x ao quadrado, y ao quadrado. Vamos continuar aí com os monômios semelhantes e não semelhantes para vocês guardarem que não tem problema. É só lembrar da base lá, da regrinha da potência, tá? Repetir as bases e, se elas forem iguais, somar os seus expoentes. E se não for igual, mantém essa base que é a parte literal que faz parte desse monômio. Ok? Vamos lá, ó. Monômio semelhante. 2am vezes 3am. 2 vezes 3, 6. AM, ó. Repete a base e soma os expoentes. A1 vai dar A2. M1 vai dar M2. Olha lá. 6, A ao quadrado, M ao quadrado. Próximo, 7xy vezes menos 3xy. 7 vezes menos 3 vai dar menos 21. E x1 com x1, x2. Y1 com y1, x2, y2. Então, eu vou ter menos 21, x ao quadrado, y ao quadrado. Vamos para os monômios não semelhantes. Só para fixar, pessoal. Olha aí, 2a vezes menos a, b ao quadrado, c ao cubo. Notem que na parte literal, o único que está repetindo aí, que tem a base para repetir e somar os seus expoentes, é quem? É o a, né? Que ele está tanto no monômio quanto no outro. Então, eu vou repetir a e vou somar os expoentes dele. E o restante eu vou o quê? Repetir, tá? Outra coisa que eu quero notar aí com vocês. Menos ab ao quadrado, c ao cubo. O que está omitido ali? Muito bom! O 1, né? O 1 do menos 1. Então, é menos 1 ali na frente. Então, 2a vezes menos 1ab ao quadrado, c ao cubo. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. A com A, A2. E repete B2, C3. Olha lá como é que fica. Menos 2A ao quadrado, B ao quadrado, C ao cubo. Último aí da multiplicação para a gente encerrar. 46 x ao quadrado z multiplicado por z yx. Olha, não tem, entre aspas aí, né, escrito o coeficiente. Tem sim. Quem é ali o coeficiente? É o 1, né? Então, ó, tem x no primeiro monômio e tem x no segundo monômio. Tem z no primeiro monômio e tem z no segundo monômio. Mas o y só está no segundo monômio. Então, o y eu vou o quê? Repetir, certo? Então, vamos lá. 46 é o coeficiente de 1 do primeiro. O coeficiente do segundo é 1. 46 vezes 1, 46. X ao quadrado mais x1 vai dar x ao cubo. Z e z, z ao quadrado. E repete o y. Então, ficou 46x ao cubo, z ao quadrado, y. Ok? Muito legal, né? Vamos agora para a divisão? Divisão de monômios. A divisão de monômios com divisor diferente de zero é efetuada dividindo coeficiente por coeficiente e parte literal pela parte literal. Para facilitar o cálculo da divisão, escrevemos a divisão em forma de fração. Sim, mas antes vamos lembrar da regrinha de potenciação. Sim, divisão de potência. Vamos lá, vale lembrar, ó. Para dividir potências de mesma base, devemos manter a base, ou seja, repetimos a base e subtraímos o expoente. Olha aí, ó. AN dividido por AM. Os expoentes não são iguais, mas as bases sim.
Então, eu repito a base, que é A, e subtraio, né? Vou subtrair os expoentes, N menos M, ok? Então, vamos ver isso daí, ó. Lembrando que para facilitar o cálculo de uma divisão de monômios, é mais fácil escrever na forma de fração. Veja o exemplo. Vamos lá, ó. O exemplo tá aí. 36, x à quarta, y à sexta, z, dividido por menos 9, x ao quadrado, y ao cubo. Então, a primeira coisa eu vou fazer é escrever em forma de fração. Olha aí. Dá até para ver, né? O que a gente vai fazer aí? O 36 vai dividir por menos 9. Então, a gente já sabe aí que é menos 4. Ok. Agora, ó, o x está no primeiro monômio e está no segundo. Está no numerador e no denominador. O y também. E o z só está em ambas. Então, o z ele vai ser só mantido, ok? Então, ó, olha aí que eu fiz, ó. Olha lá, o z só está mantido, ok? E aí, como é que fica? 36 dividido por 9, menos 9, menos 4. O x4 menos x2, repito o x, que é a base, e vou subtrair. 4 tira 2, certo? Olha lá, 4 tira 2. Já no y, y6, y3, repito y e vou subtrair seus expoentes. 6, tiro 3, ok? E repito o z. O z eu vou manter. Como é que fica isso, então? Menos 4. X, 4 tira 2, ficou x ao quadrado. Y, 6 menos 3, vai ficar y ao cubo. E o z eu mantive. Viu como é legal? Como é fácil ir de parte por parte, sem ter pressa. Até porque matemática, eu até costumo dizer, né? Não é quem acaba primeiro, mas sim quem acerta, né? Então, vamos lá para o segundo exemplo. Menos 15, a à quinta, b ao cubo, dividido por menos 3a. Então, a primeira coisa que a titia aqui ensinou, colocar em forma de fração, ok? Aí já te ajuda pra caramba. Olha lá, quem é que está se repetindo? O A. Então, eu já sei que com o A eu vou trabalhar com os expoentes dele. E já que é uma divisão, eu vou subtrair esses expoentes. E quem não está se repetindo no numerador e no denominador, eu é que vou repetir ele. Então, olha lá, ó. Vai ficar como, ó? Menos 15 sobre menos 3. O A, 5 sobre A. E o B, 3, que está sozinho, vou mantê-lo. Então, menos 15 dividido por menos 3, sinais iguais, fica positivo. 15 dividido por 3, mais 5. O A, ó, expoente 5 menos o outro expoente que é 1. 5 menos 1. E o B mantive. Qual vai ser o meu resultado final? 5A à quarta potência, B ao cubo. Muito bom, né? Vamos agora para a potenciação. Vamos lá? Potenciação de monômios. A potência de um monômio é obtida elevando o coeficiente e cada fator da parte literal ao expoente dado. Sim, vamos ver isso daí, ó? Vamos lembrar isso daí, né? Melhor, porque é potência de potência. E quando eu falo isso, a gente vai lembrar novamente lá das regrinhas de potenciação. A matemática é assim, gente. É por isso que a titia lá, Bebel, Teté, ela fala que vai ser para a vida toda. Sim, porque é um conjunto que você vem trazendo. As frações, vocês aprenderam lá no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, né, no oitavo. E nós estamos vendo agora. A potenciação aprendeu lá no sexto e assim tá vindo, tá bom? Então, uma coisa puxa a outra. Então, vamos lá, ó. Vale lembrar, lembrando que para obter a potência de uma potência, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Isso aí, ó. A elevado a M e tudo isso elevado a N.
ok? Então, eu tenho o quê? Repito A, que é a nossa base, e multiplico os expoentes, que é M vezes N. Onde A é um número real, não nulo, e M e N, que são números inteiros, que são aí, no caso, os seus expoentes. Vamos aos exemplos? Temos aí o primeiro, ó. 3AB ao quadrado elevado ao cubo. Isso significa que eu tenho aí 3AB ao quadrado vezes 3AB ao quadrado vezes 3AB ao quadrado, né? Repito ele 3 vezes. Precisa disso tudo? Não! A gente faz coeficiente primeiro e depois as partes literais. Coeficiente a gente vai elevar ao quadrado e as partes literais nós vamos o quê? Repetir a base e multiplicar esses expoentes. Como que fica? Vamos lá, ó. 3 ao cubo, A ao cubo, B ao quadrado ao cubo. E vamos lá, 3 ao quadrado, 27. A ao cubo. E B é 2 vezes 3, 6, né? Saiu aí meio estranho, tá? É B elevado à sexta potência. Menos 5 no material de vocês está aí direitinho, tá? No material impresso. Segundo exemplo, menos 5, M ao cubo, N ao quadrado. Tudo isso elevado à quarta potência, tá? Então, eu tenho tudo isso. Qual é o coeficiente do meu monômio? Menos 5. Lembre-se que o coeficiente está negativo, só que o expoente está par. Então, o coeficiente negativo com expoente par. Vai ficar um número, o quê? Positivo. Então, 5 elevado à quarta potência, vamos desmembrar isso aí? Menos 5 elevado à quarta potência, M ao cubo elevado à quarta potência e N ao quadrado elevado à quarta potência. Menos 5 elevado à quarta potência é menos 5 vezes menos 5, menos vezes menos 5, vezes menos 5. Então, eu vou ter 625. O M, 3 vezes 4, que eu vou multiplicar. Repito o M, que é a base, e multiplico os expoentes. 3 vezes 4, 12. E o N, repito o N, 2 vezes 4, 8. 625, M, a 12ª potência, e N, a 8ª potência. Viu que legal? Muito bom, né? Não se esqueça aí, tá? É o B aqui, ó. B elevado à sexta potência. O 6 ficou em cima do B. Não sei se está dando para vocês observarem, tá bom? Foi um erro de digitação da tia Niara. Bem, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em casa. Cuide de você, cuide da sua família, porque Deus, Ele com certeza, Ele cuida de todos nós. Um abração, um beijão. Tchau!